Escolhido. Existe algo acontecendo ao seu redor que você sente, mas ainda não consegue nomear. Uma verdade que estava escondida debaixo de sorrisos, de palavras certas e de aparências bem construídas, está subindo à superfície. E o fato de esse vídeo ter chegado até você neste exato momento não é acaso, é preparação. Eu vou te revelar 3 coisas agora. Primeira, o que realmente estava acontecendo ao seu redor. Uma influência que você sentia, mas não conseguia provar. Segunda, porque os seus atrasos, as suas confusões e aquele peso que você carrega têm um motivo espiritual que ninguém te explicou. E terceira, e essa é a mais forte de todas, o que Deus está fazendo agora mesmo para te libertar disso e o que vem depois. Fica comigo até o final. Eu vou encerrar com uma oração de cobertura sobre a sua vida. Você vai precisar dela. A palavra diz: nada há oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Lucas capítulo 8, verso 17. O céu sempre avisa antes de revelar, e este é o seu aviso. Agora eu preciso que você preste atenção no que eu vou descrever, porque se isso fizer sentido para você, então esse vídeo não apareceu na sua vida à toa. Há semanas, talvez meses, você vem sentindo que algo não está certo. Não necessariamente dentro de você, ao seu redor, como uma sombra por trás de um sorriso, como um peso no ambiente que ninguém mais parecia notar, como um alarme silencioso que só a sua alma conseguia captar, uma inquietação sem nome, uma tensão no peito que aparecia sem motivo, noites em que o sono não vinha e a mente girava sem parar. Isso não era exagero, não era paranoia, era discernimento espiritual. O seu espírito percebeu antes da sua mente, e agora Deus vai confirmar. Eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que você seja honesto consigo mesmo. Nos últimos meses, alguma coisa travou na sua vida? Não estou falando de uma tragédia óbvia, estou falando de algo mais sutil. Portas que estavam quase abrindo e se fecharam. Caminhos que fluíam e pararam sem explicação. Projetos que morreram no meio do caminho. Relacionamentos que azedaram do nada. Uma sensação constante de estar andando contra uma correnteza que ninguém mais via. E o pior, você se culpou. Achou que era falta de fé, falta de esforço, falta de merecimento. Olhou para dentro procurando o erro. Perguntou a Deus em silêncio o que estava fazendo de errado. Chorou pedindo resposta. E a resposta não vinha. E esse silêncio doía mais do que qualquer palavra. Escolhido. Você não estava exagerando. O que você sentiu era real. Era o Espírito Santo te avisando sobre algo que os seus olhos ainda não podiam comprovar. E agora essa verdade está subindo à superfície. Mas antes de te revelar o que está sendo exposto, eu preciso que você entenda porque os seus atrasos têm um motivo espiritual. Eu vou te fazer uma pergunta que pode mudar a forma como você enxerga tudo que viveu nos últimos meses. E se os atrasos que você experimentou não fossem falha sua? E se as portas que não abriram, os projetos que travaram, a confusão que se instalou na sua mente, não fossem falta de preparo nem falta de fé? E se tudo isso tivesse uma causa que você não podia ver? É como tentar correr com uma âncora amarrada no pé. Você se esforça, se cansa, não entende por que não sai do lugar. Mas não é falta de força, é peso que não é seu. Eu chamo isso de bloqueio invisível. É quando alguém perto da sua vida interfere no seu progresso de uma forma que você não consegue provar, mas o seu espírito sente. A energia dessa pessoa drena a sua, sem deixar marca visível. A presença dela funciona como uma trava no seu caminho. E enquanto essa presença ocupava espaço, certas portas simplesmente não podiam abrir. Certas bênçãos precisavam ficar retidas. Não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele te protegeu. Antes de te promover, Ele precisava remover. Você não falhou, não foi ingênuo. Você confiou antes do tempo da revelação chegar. E confiar antes do tempo certo não é erro, é inocência. E Deus nunca castiga a inocência. E aquelas noites em que você chorou até dormir, aqueles dias em que a sua força escorria entre os dedos como areia. Você achou que estava quebrando, mas não estava. Estava sendo reconstruído.
O que parecia abandono era reposicionamento. Deus te movendo para longe do perigo. O que parecia atraso era escudo. Seus passos freados para te proteger. O que parecia confusão era cobertura. O véu de Deus sobre você até o momento seguro. As correntes que você não enxergava estão sendo quebradas agora. A névoa está se dissipando. E o peso que você carregou sem explicação está sendo levantado dos seus ombros. Isso não é só um aviso. É o início de uma libertação. Mas eu preciso te contar como essa pessoa operava. Porque quando você entender o padrão, nunca mais vai ser pego desprevenido. Existia alguém perto de você que não era tão simples quanto parecia. Por fora, calma, palavras certas, gestos medidos, uma aparência de normalidade. Para muita gente, alguém comum, até confiável. Mas havia contradição, havia ruído no invisível. Havia uma diferença entre a imagem que essa pessoa apresentava e o que realmente se movia por trás dela. O que parecia apoio em certos momentos gerava peso. O que parecia cuidado, em alguns momentos, abria espaço para confusão. O que parecia proximidade, em vez de paz, deixava você mais drenado, mais confuso, mais travado. Eu chamo isso de drenagem espiritual. Quando alguém retira a sua energia, a sua clareza e a sua paz de forma tão gradual que você nem percebe que está sendo esvaziado. Depois de estar com essa pessoa, você se sentia exausto. Não fisicamente, espiritualmente. A motivação sumia, a mente ficava pesada, o sono não descansava. Você achava que era estresse, achava que era fase, mas era presença. E a máscara que essa pessoa usava era tão bem construída que você se sentia culpado por duvidar. E essa é a parte mais cruel. Quando alguém manipula com suavidade, a vítima se confunde com o agressor. Você questiona a si mesmo em vez de questionar o que está à sua frente. Guarda isso no espírito. Nem toda influência nociva chega com cara de ataque. Às vezes, ela chega com voz mansa, presença constante e aparência de normalidade. E nem toda serpente rasteja. Algumas falam baixo, mas a sua alma sentiu. Antes de qualquer prova, antes de qualquer conversa clara, havia algo dentro de você dizendo: tem alguma coisa errada aqui. Você entrou em ambientes e pesou. Ouviu certas palavras e algo apertou por dentro. Percebeu mudanças de tom, olhares estranhos, desconfortos difíceis de explicar. E mesmo quando a lógica tentava te acalmar, o seu espírito continuava em alerta. Não era imaginação, era discernimento. E agora a máscara está rachando. Não porque você forçou, não porque você confrontou, mas porque a luz de Deus começou a tocar o que estava encoberto. E quando isso acontece, nenhuma mentira se sustenta. E antes de continuar, eu preciso te dizer algo, porque a sua reação a partir de agora vai determinar se você avança ou se atrasa o que Deus está fazendo. A primeira coisa que Deus te pede neste momento é algo que vai contra toda a sua vontade natural. Silêncio. Você vai querer confrontar, vai querer expor, vai querer gritar a verdade. Mas quando a verdade está subindo sozinha, quem se antecipa atrapalha o processo. Seu silêncio agora não é covardia, é estratégia. Sua quietude não é fraqueza, é obediência. Sua distância não é frieza, é proteção. A verdade é a única coisa no universo que não precisa de defesa. Ela se sustenta sozinha. Você não precisa ser o juiz, você é o protegido. A justiça já está em movimento e ela não precisa da sua ajuda para chegar. O Senhor luta por você. Basta que fique firme. E agora eu preciso tocar em algo que eu sei que está aí dentro. A culpa. Você está se perguntando: como eu não vi antes? Como eu confiei tanto? Fui ingênuo? Fui tolo? Escolhido. Escuta com atenção. Você não falhou. Não foi tolo. Você confiou antes do tempo da revelação. A responsabilidade pela traição é sempre de quem traiu, nunca de quem confiou. Confiar não é fraqueza. É a natureza de quem tem coração limpo. E Deus não te trouxe até aqui para te envergonhar. Te trouxe para te libertar. Limites não são traição. Distância não é rejeição. Soltar não é abandonar. Você tem permissão de soltar.
Não com raiva, com reverência. Você não está desonrando o passado. Está declarando que o seu futuro não cabe mais naquela forma. E agora presta atenção, porque o que eu vou dizer agora vai mudar a forma como você enxerga tudo o que viveu. Enquanto você esperava sem entender, enquanto achava que nada acontecia, enquanto o silêncio de Deus parecia abandono, Ele estava em atividade intensa. Ele estava construindo uma cobertura ao seu redor, para que quando a verdade viesse à tona, ela não te destruísse, ela te libertasse. Ele estava afiando o seu discernimento, para que nunca mais uma máscara tão elaborada consiga se aproximar sem que o seu espírito reconheça de longe. Ele estava fortalecendo a sua estrutura interna, para que o peso da revelação não te quebre, mas te solidifique. E ele estava esvaziando o que ocupava o lugar errado na sua vida, para que o que é verdadeiro finalmente tenha espaço para entrar. Deus só esconde o que é precioso demais para ficar exposto ao perigo. Enquanto você se perguntava se alguém via a sua dor, o céu via tudo. Cada lágrima contada, cada noite registrada, cada sussurro de desespero ouvido. Você não foi esquecido, foi escondido para proteção. E esse período que você viveu não foi vazio. Foi o mais cheio de todos. Cheio de preparação, cheio de proteção, cheio de precisão divina acontecendo debaixo da superfície, onde os seus olhos ainda não alcançavam. E agora vem a parte mais forte deste vídeo. O que está prestes a acontecer na sua vida. Quando esse bloqueio for completamente removido, a pessoa que turvava o seu caminho, que drenava a sua energia enquanto vestia a máscara do cuidado, está sendo removida da sua vida. E essa remoção não é acaso, não é coincidência, é destravamento espiritual. O que estava emaranhado vai se desfazer, o que estava travado vai andar, o que estava preso vai se soltar. E eu preciso que você entenda, essa exposição não é vingança, é libertação. Não é para humilhar ninguém. É para trazer clareza e estabelecer limites. Quando a verdade vier à tona, e ela já está vindo, você vai saber exatamente quem pertence à sua próxima estação e quem ficou para trás. Sem dúvida, sem culpa, sem segunda opinião. Portas que estavam emperradas por meses, até anos vão se abrir sem que você force. A clareza que você buscava desesperadamente vai simplesmente chegar, como um download que aterrissa inteiro. Direção que parecia impossível vai ficar óbvia, não porque você forçou, mas porque o bloqueio foi removido. Vai chegar um dia, e está mais perto do que você imagina, em que você vai acordar e perceber que o peso sumiu. Não gradualmente, de uma vez, como se alguém tivesse retirado uma armadura de chumbo das suas costas enquanto você dormia. E a primeira coisa que você vai sentir não vai ser alegria, vai ser paz. Uma paz tão profunda e tão estranha que você vai desconfiar dela, porque você se acostumou com o peso. Viveu tanto tempo carregando que esqueceu como era andar leve. Mas o peso não era seu, e ele foi tirado. As pessoas ao redor vão notar a diferença em você. Certas pessoas vão se aproximar. Vão respeitar seus limites sem questionar. Vão dizer, tem algo diferente em você. E você vai sorrir porque sabe exatamente o que aconteceu. Essas pessoas pertencem à sua próxima estação. Outras vão resistir. Vão te chamar de mudado como se fosse insulto. Vão testar seus limites para ver se são reais. Quando isso acontecer, não reaja com raiva. Reaja com compaixão. Porque nem todo mundo consegue ir onde você está indo. E tudo bem. Você entrou nessa estação carregando culpa. Vai sair com a consciência limpa. Entrou duvidando de si. Vai sair confiando no que Deus plantou dentro de você. Entrou achando que era exagero. Vai sair confirmado pelo céu. E quando perguntarem como você sabia que algo estava errado desde o início, você vai lembrar. Não foi instinto. Não foi desconfiança. Foi Deus. O que sentiu como traição era seleção. O que sentiu como atraso era proteção. O que sentiu como silêncio era a estratégia do céu. Isso nunca foi a tempestade escolhido. Era a abertura. Era Deus fazendo espaço para algo que você nem sabia como pedir.
O profeta Isaías escreveu: Eis que faço coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Ela já está surgindo, agora, enquanto você ouve isso. E nos próximos dias, algo vai confirmar tudo o que foi dito aqui. Uma verdade vai vir à tona. Uma situação vai se resolver de uma forma que você não planejou. Pode ser uma mensagem que chega, uma confissão que escapa, um sonho que revela, uma porta que abre sem você bater. Quando acontecer, você vai lembrar deste vídeo e vai saber que não foi coincidência. Se você tem tido sonhos estranhos ultimamente, sonhos onde você descobre algo sobre alguém, sonhos onde portas não abrem, sonhos onde tenta falar e a voz não sai. Esses sonhos não são aleatórios. São revelações em formato simbólico. E se tem visto números que se repetem, ouvido palavras que parecem direcionadas a você, sentido arrepios em momentos específicos, saiba que Deus está confirmando. Cada sinal é um aceno do céu dizendo: eu estou aqui, eu estou agindo, confie. E agora eu vou fazer o que prometi no início. Se essa revelação tocou o fundo da sua alma, eu preciso que você faça algo agora. Vai até os comentários e decreta com a sua alma: a verdade está me libertando. Não apenas escreva, profetize. Esse é o seu ato de fé. Sua declaração de que você ouviu, que você entendeu e que você está de pé. Deixe o seu like neste vídeo, não como um gesto para mim, como uma aceitação silenciosa do que foi dito aqui. E para que essa mensagem alcance outros escolhidos que estão vivendo exatamente isso e precisam saber que não estão sozinhos. Se alguém veio à sua mente enquanto assistia, alguém que anda estranho, calado, carregando algo que não consegue explicar, mande esse vídeo agora. Você pode ser o instrumento que Deus está usando neste exato momento para alcançar essa pessoa. Se inscreva e ative o sininho, que no próximo vídeo eu vou revelar os 5 sinais de que uma nova porta está prestes a se abrir na sua vida. E se você tem sentido que algo grande está por vir, você precisa ver o que vem a seguir. Agora, como prometi, a oração de cobertura. Se puder, feche os olhos, respire fundo e receba. Senhor, eu coloco diante do teu trono cada pessoa que está ouvindo essa mensagem neste momento. Tu conheces o nome de cada um. Tu conheces a dor que carregam. Tu conheces a verdade que está sendo revelada. Cobre com discernimento onde havia dúvida. Cobre com paz onde havia tormento. Cobre com clareza onde havia confusão. Cobre com força onde havia esgotamento. Que a verdade que está subindo à superfície não destrua. Que liberte. Que o que está sendo removido abra espaço para o que é sagrado. E que cada escolhido que ouviu essa mensagem saiba, no fundo do espírito, que não está sozinho. Que não foi esquecido. E que o melhor está apenas começando. Amém. Escolhido. O que parecia abandono era reposicionamento. O que parecia silêncio era precisão divina. O que parecia atraso era proteção. Deus não chegou tarde. Ele nunca chega. Fique perto de Deus. Fique quieto diante dos homens. Confie no processo, porque o que vem a seguir exige a versão de você que foi forjada nesse fogo silencioso. Se isso chegou até você, não foi coincidência. Você foi escolhido para ver. Nos vemos no próximo.